Importantíssima, gente. Existem 3 técnicas de coleta de informação. Eu não poderia deixar de falar, né, do número 1, que é realmente o número 1, que é a observação. Eu preciso observar. O psicólogo que não trabalha essa observação, ele perde muito na avaliação, e eu acho que em qualquer trabalho, né, dentro da psicologia, qualquer que seja, uma entrevista para uma seleção, orientação profissional, atendimento clínico, tudo é observação. Né? A mente mente. Quem me conhece sabe que eu amo essa frase. Então, a mente mente. A gente, muitas vezes, a gente não pode deixar ser induzido por aquilo que o outro fala, porque o outro fala aquilo que ele acredita. Então, a observação de todos os detalhes, né? Como chega, como entra, como fala, né? Aquela criança que vai arrumadinha, aquela criança que chega toda suja no seu consultório, né? É aquela criança que a hora que chega você já escuta o barulho porque a mãe não consegue colocar o limite nessa criança lá na sala de espera, por exemplo. Então, tudo isso são dados. Uma criança que sempre quem leva ela no atendimento é a avó que passa o dia inteiro com essa criança, né? A mãe deixa de manhã para trabalhar e só pega à noite. Porque é a realidade dela, é o que ela precisa deixar, porque ela precisa trabalhar, ok, mas se essa criança fica o dia inteiro com esses avós, vocês concordam comigo que vai ser necessário, além de fazer uma entrevista com esses pais, eu vou precisar chamar esses avós para conversar? Muitas vezes os avós fazem muito mais uma função, lembra que eu falei de função em papel? Faz muito mais uma função de mãe daquela criança do que a própria mãe. Então, eu preciso fazer essa entrevista. Já teve casos que o pai foi e a madrasta também foi. E a entrevista eu fiz com o pai e com a madrasta, né? E depois eu chamei a mãe. Quando os pais são separados, eu faço uma entrevista com a mãe e uma entrevista com o pai. Quando eles não vão juntos, né? Porque o ideal é ir junto, mas se não vão junto, aí eu tenho que fazer 2. Ok? Então, tudo isso aí são detalhes, por isso que a gente fala que não é nada fixo, né? Vai depender de como aquela estrutura familiar funciona, tá? Então, a observação é o ponto inicial. Não adianta eu aplicar o melhor teste, não adianta eu saber ser fera em teste, corrigir o teste, assim, de forma, assim, exemplar, se eu não tiver o meu nível de observação aguçado. Não vai adiantar. Porque o teste em si, por melhor que ele seja, se ele não tiver contextualizado no todo para eu poder juntar esse quebra-cabeça, vai ficar uma avaliação falha. Tá? Então, esse item número 1 é importantíssimo, ok? Inquirição. A inquirição, sempre que possível, né, associar a inquirição à observação. O que é inquirição? Inquirição eu investigar. Então, com isso, eu vou usar questionários. Essa própria entrevista inicial é uma forma de inquirição, que eu vou estar conversando com esses pais. Esse questionário, essa anamnese que eu dou para os pais por e-mail ou por escrito, para eles levarem e responder e trazerem para mim na outra, né, quando vierem trazer criança, aí mandam para mim. Ok? Muitas vezes eu posso mandar um questionário, se eu sentir necessidade, para a escola, porque já aconteceu casos comigo da escola, por exemplo, ser difícil. Tem escolas que é fácil você ir lá conversar, eles agendam com uma rapidez, tem escola que muitas vezes é difícil de você ter contato, enfim. Então, até isso são realidades que a gente pode, né, passar por elas. Aí eu posso mandar um questionário para a escola responder para mim, se for o caso, tá? Muitas vezes já teve casos que a mesma anamnese que eu dei para os pais, eu dei para os avós responderem, porque os avós ficam com a criança desde quando a criança é pequenininha. Então, tem pergunta que os avós têm mais facilidade de responder do que os pais, tá? Já teve casos que na entrevista inicial, quem apareceu foi a avó, porque nem na entrevista a mãe pôde ir. E, para falar a verdade, essa mãe não apareceu hora nenhuma, que também já é um dado. Sempre tem uma desculpa, tá viajando, tá trabalhando. Então, tudo isso aí são pecinhas do seu quebra-cabeça para você fazer a sua avaliação, para entrar no seu psicodiagnóstico. A testagem, que são os testes. E como eu disse, né, o teste vai trazer resultados eficientes sim. E outra coisa, eu vou dar uma dica para vocês. Pai e mãe adoram papel. Adora receber papel no final, entendeu? Você vai entregar algum relatório? Você vai entregar? Então, é isso que eu disse para vocês. Quando vem com a demanda de um psicodiagnóstico, uma avaliação, aí no final, né, a gente vai fazer a avaliação, vou escrever, tem toda uma norma, né, do conselho
que a ordem desse relatório, como que ele tem que ser escrito, a gente tem que rubricar todas as páginas, tem que carimbar, tem que digitar o CRP, o que, que você tem que colocar na avaliação, tudo isso aí tem um critério, né, que existe uma regrinha que a gente tem que seguir, para ser um documento psicológico, tá? Por isso que a gente tem até esse tema dentro do curso, vai falar sobre documentos psicológicos, tá? E aí vai ser ensinado para vocês como fazer esse relatório final, ok? Então, os testes são excelentes. E para eu fundamentar também, porque eu vou ter que escrever, né? E os testes, muitas vezes, não, eles trazem para a gente conteúdo para eu estar escrevendo, para eu estar fundamentando aquilo que eu vou colocar na minha avaliação, né? Conforme o resultado do teste tal, né? A criança apresentou baixo desempenho, ou possuiu uma boa atenção, eu vou ter os testes para poder comprovar. Tanto é que vai ter um lugarzinho lá para você colocar o gráfico dos testes, né? Para você poder mostrar os testes que você aplicou, os resultados. Então, é muito importante essa testagem, nessa avaliação. Agora, quando a criança vem, igual eu falei anteriormente para vocês, simplesmente para fazer uma terapia, né, para fazer uma uroterapia, eles não vêm com a demanda de um psicodiagnóstico, uma avaliação psicológica, eu vou aplicar alguns testes durante os atendimentos, falo isso para os pais, só que eu não preciso entregar obrigatoriamente esse resultado. Aí eu vou entrar em contato com esses pais, né, eles pais vão vir no consultório também para eu dar um retorno, mas esse retorno ele pode ser um retorno verbal, tá? Eu posso só passar para os pais o retorno verbal, eu não tenho a obrigatoriedade de escrever, a não ser que eles me peçam, tá? Aí, se eles me pedirem, aí eu faço tranquilamente, sem problema nenhum. Aí vai ser esse acordo inicial que você vai fazer com esses pais, tá? Se vai entregar, se vai ser preciso ou não, né? Muitas vezes você tem que entregar mais de uma cópia, porque eles vão levar uma cópia para a escola, tá? Então, muitas vezes, a hora que eu vou fazer um breve histórico da criança, já teve pais que pediram para eu escrever algumas coisas, né? Porque como eu investigo muita família, os pais pedem para eu não colocar, Tatiana, eu não queria que você escrevesse essa parte da nossa história, né? Que, por exemplo, né? Vou colocar um caso bem assim, que a gente tentou abortar alguma coisa assim. Então, até isso, gente, a gente tem que ter ética. Toda avaliação psicológica e toda coisa que você vai escrever, você tem que estar atento à demanda daquilo ali, para você também não fugir da ética de expor muitas vezes aquele casal, expor, né, aquela família com dados que não é necessário você escrever. Os dados são necessários para eu poder formatar o quebra-cabeça, mas não necessariamente eu preciso escrever determinadas situações familiares que pode constranger, por exemplo, a família perante a escola, entenderam? Então tem que ter esse bom senso aí também na hora de escrever, tá?